Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar com Michael Rood em Israel, falando de Jerusalém. Profecias das festas da primavera de Deus, o Bikurim, a oferta das primícias. Episódio 12. Shalom! Aqui é Michael Rood, no Parque do Jardim Arqueológico em Jerusalém. Por muitos anos eu tenho vindo para Jerusalém para as festas da primavera e outono do Senhor. Há sempre emoção no ar, enquanto as pessoas de todo o mundo vêm para Jerusalém com um sentimento de perspectiva espiritual. Eu tenho sido recompensado com muitos novos entendimentos toda vez que eu vim aqui. Muitas das minhas descobertas aconteceu quando eu ensaiava as atividades do sacerdote nas ruínas do templo, andando nos lugares que eles andaram, ensaiando a oferta das primícias ou a colheita dos primeiros frutos, e pesquisando os registros antigos nas bibliotecas em Jerusalém. Minha experiência na terra de Israel tem me ajudado a entender certas escrituras do Novo Testamento que tem sido um mistério para mim desde minha juventude. Eu tenho visto a mão do Todo-Poderoso abrindo caminhos milagrosos e me colocando perante as pessoas certas no local exato, para que responder as minhas perguntas que eu tinha orado há 30 anos atrás. Convidamos você a se juntar a nós neste caminho de descoberta de que ele ajudará um pouco a esclarecer mais sobre esses acontecimentos que envolveram a morte, sepultamento e ressurreição do Messias. Se junte a nós no estúdio de televisão, onde essa apresentação de multidia, as profecias das festas do Senhor, foi gravado perante um estudante de profecia criado pelo Clube de Profecia. Isso é Estudo Bíblico 101. Agora, episódio 12 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor, o Bikurim, a oferta das primícias. Neste ano passado, entendemos ainda mais detalhes enquanto estávamos na cidade de Jerusalém e a correção do calendário. Foi em 3 de abril que tivemos a notícia de que nenhuma das cevadas que plantamos nos 8 campos não chegaria a Aviv ou na maturidade. Nós tínhamos uma ideia que seria mais ou menos assim, porque nas semanas passadas a cevada não estava se amadurecendo e na realidade ela realmente brotou muito tarde do ano, porque não choveu muito na terra de Israel naquela época. E foi então naquela época que fizemos nossos planos de chegar lá antes de 5 de maio. Em 5 de maio chegamos em Jerusalém, a cevada estava a Aviv e depois sabíamos que esse seria o mês de Aviv e que nós tínhamos de esperar 2 semanas até as atividades começar, as datas determinadas de Deus para a festa da Páscoa. E o que aconteceu não foi um acidente, o que aconteceu. Mas começamos a entender mais dos ensaios que estavam aqui nas Escrituras e eu gostaria de ler Mateus, no capítulo 27, no versículo 50. Fala aqui, no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do ventre se rasgou em 2, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e o que estava com ele, guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para servir. Entre elas estava Maria Madalena. Agora, essas escrituras são um pouco incomuns da maneira de como elas foram escritas, porque aqui fala que eles levantaram. Antes de tudo, quando teve terremoto e as rochas partiram, as sepulturas foram abertas. E depois ele começa a mencionar imediatamente os heróis que depois de sua ressurreição, eles também ressuscitaram. E falando de todas essas coisas bem aqui, fala da ressurreição dos santos sendo levados e está detalhando as coisas que ainda não aconteceu por 3 dias. É estranho nos acontecimentos consecutivos dos eventos acontecendo, porque nós ainda temos um capítulo e meio até termos a ressurreição do Messias. Por que isso? Porque fala que depois do terremoto e das terras partidas, das rochas batidas,
as sepulturas foram abertas. Isso não ficou claro até este ano em Jerusalém, na festa da Páscoa. Quando estávamos pesquisando alguns escritos judaicos lá na cidade de Jerusalém, o que descobrimos é que o sacerdote que tinha plantado a cevada no lado do Monte das Oliveiras, através do monte de Vale de Quidron, na área do Vale das Cinzas, que é uma área protegida, que eles plantaram a cevada de acordo com Miracoa, o único remanescente de um dos pastores judeus e um sacerdote de Israel. E agora ele mora em Tocoa. Ele disse, eles sempre plantaram a cevada no lado do Monte das Oliveiras e que eles faziam no primeiro dia da 8ª lua. Isso era quando os sacerdotes plantavam a cevada, porque logo através do monte do templo, porque eles podiam ir até lá e inspecionar a cevada para determinar se o mês era avivo ou não. Então eles poderiam ir lá e colher a cevada. Então isso era o local onde eles plantaram, que é do outro lado do monte do templo, do Monte das Oliveiras. Agora, de acordo com os registros, enquanto estávamos trabalhando lá, ele contou como o sacerdote, logo após o sacrifício do cordeiro da Páscoa, e quando o último cordeiro pascal foi sacrificado, o sumo sacerdote clamaria: está terminado. Foi nessa hora que todos os cordeiros pascais eram tirados do monte do templo e eram levados para as casas, e eles eram colocados nos furgões antes do anoitecer. Mas lá, no monte do templo, um grupo de sacerdotes ia para o Vale de Quidron, ao lado do Monte das Oliveiras, onde eles tinham plantado a cevada há 6 meses atrás. Então, naquela hora, eles colocaram um cordão ao redor de 10 omas de cevada e colocavam eles separados e marcados naquele momento. Logo depois que foi declarado, está terminado, eles iam para lá e marcavam a cevada que seria colhida 3 dias mais tarde, no momento da colheita das primícias, que seria 3 dias e 3 noites mais tarde. Mas todos os anos, no dia 14, alguns minutos antes do pôr do sol, eles iam para lá e marcavam a cevada. Depois, no final do sábado semanal, assim que o sol se põe, o sacerdote iria para o Vale do Quidron, e isso foi feito publicamente. As pessoas eram convidadas a participar. Então, depois do pôr do sol, o sacerdote iria para o Vale de Quidron, para o campo da cevada, onde eles tinham 10 pés longos, 10 omer de cevada, dos primeiros frutos, que já tinham sido marcados, porque já tinham sido, já estava escurecido, e ele já tinha marcado. Tudo isso agora faz sentido. Então, foi lá, que na companhia de todos os observadores, que um dos sacerdotes clamaria: o sol se pôs. Um sacerdote responderia: sim, o sol se pôs. Aí ele falava: você colherá a cevada? Aí a resposta vinha: sim, colheremos a cevada. Aí ele falava: com esse foi sim. Sim, com esse foi sim. E você colocaria nessa cesta? Sim, nós colocaríamos nessa cesta. Depois eles colhem os 10 homens da cevada publicamente em frente de todas aquelas pessoas. Era uma demonstração pública da colheita dos primeiros frutos. Eles punham então na cesta e levavam de volta para serem processados durante a noite. E eles faziam os bolos e ofertas apropriadas para os primeiros frutos ou primícias, e esses primeiros frutos não eram oferecidos no templo até a próxima manhã. E o sumo sacerdote, antes dele ir ao lugar santo, antes de qualquer tipo de oferta, ele sempre tinha de estar no monte do templo, Monte Moriá, onde existia uma piscina privada para mikvah, ou batismo para o sacerdote. Então ele entrava e se separava do resto do mundo, aí ele mikvah. Ele ficaria no Monte Moriá, no monte do templo, por 3 dias procedentes das ofertas das primícias ou dos primeiros frutos. E aqui vemos o preenchimento do que já está registrado nas Escrituras. Foi só nesse ano que realizamos que isso era também um tipo de ensaio. Porque que fala aqui, quando ele rendeu o Espírito, fala aqui que houve um terremoto, as rochas partiram, e fala aqui que as sepulturas foram abertas, e que quando ele levantou, eles levantaram. Por que fala isso imediatamente?
porque isto é uma imagem. Houve um terremoto e as rochas partiram e as sepulturas foram abertas. Aquelas sepulturas, aqueles primeiros frutos, foram marcados do mesmo jeito dos sacerdotes que colocavam o cordão ao redor da cevada. Eles foram todos marcados naquele exato momento. Mas eles não foram levados até o dia dos primeiros frutos, quando o sacerdote ia até lá cortar a cevada publicamente. E é por isso que fala aqui que quando ele levantou, eles se levantaram e apareceram para muitos a cidade de Jerusalém. Foi aqui que os primeiros frutos fizeram sua presença física e foram um testemunho para o resto das pessoas naquela época. Então, na manhã seguinte, enquanto ainda estava escuro, Maria veio na sepultura. E foi aqui que o Messias disse: não toque em mim, eu ainda não subi para o meu Pai Celestial no céu, porque ele estava no coração da terra. E aonde é o coração da terra? É aquela caixa de pedra, naquela caverna do lado do Monte Moriá, perto do pico mais alto do Monte Moriá. Ainda é o Monte Moriá. E lá ele estava em reclusão, separado por 3 dias e 3 noites, e agora sem ter ninguém do lado de fora tocando nele, ele agora pode fazer a oferta dos primeiros frutos. Então, ele subiu diante do trono do Pai e ofereceu os primeiros frutos da colheita, deixando eles para trás, e eles foram os primeiros frutos salvos. Essa é a imagem. Lembra em Coríntios 15 que todos serão vivificados em sua própria ordem, o Messias, os primeiros frutos, e depois disso, aqueles que são de Cristo, do Messias, quando ele voltar, depois, no final, quando ele eliminar todos os poderes, autoridade, domínio, e depois ele vai destruir o último inimigo, na qual é a morte. Isso é o final da ressurreição que veremos quando chegarmos no outono da festa e vemos como será nessa época. Mas cada uma dessas festas na primavera, vemos que o Messias preencheu tudo no dia, na hora e no exato momento, em cada detalhe de como eles eram ensaiados. O que aconteceu com a gente neste último ano foi que enquanto estávamos em Jerusalém e fomos testemunhas da lua nova, o começo do dia do Senhor, nós não sabíamos que fomos mal informados quando chegamos em Jerusalém. Que o nosso amigo chegado, Yakima Cohen, que é um crente no Messias, ele é um Coamim, isso é, um sacerdote de Israel, fomos mal informados que ele tinha deixado o país e não conseguimos entender por que ele não estava lá, porque essa era a verdadeira festa da Páscoa. Porque nós temos visto Deus trabalhar durante todos esses anos, colocar as coisas juntas em datas e horas específicas, então tinha alguma coisa faltando. Então foi falado para nós que ele tinha deixado o país de Israel, ele não estava em Jerusalém. Então parecia que alguma coisa estava errada. Enquanto estávamos declarando o início do dia do Senhor, nós não sabíamos disso, a não ser alguns dias mais tarde. Mas Josué pegou a sua trombeta, chofar, subiu acima da cerca de segurança, caminhava ao redor das muralhas, ao redor de Jerusalém, aquela noite, tocando o chofar toda aquela noite. E ele nem mesmo sabia que era Aviv, dia 1, naquela hora. Ele pensou que já tinha passado, mas ele teve um forte sentimento de subir sobre a cerca de segurança e tocar a corneta. E eu acredito que foi assim que era suposto ser, que o Coan, a sentinela, tocou o chofar, ou a corneta, nas muralhas de Jerusalém, para começar isso. Mas o que aconteceu na Páscoa este ano, é que eu tinha ficado bem doente, por causa de uma comida perdida que comi, e eu tinha de sair e comprar todos os mantimentos para a refeição da Páscoa, porque Coan tinha de trabalhar durante o dia de preparação. E eu estava tão doente que quase não conseguia sair da cama aquela tarde, cerca de 2 horas. Daí eu corri para o centro e tudo estava fechado, porque já era o 6º dia e estavam se preparando para o sábado semanal. Quando eu voltei, eu senti que realmente eu perdi tudo para a Páscoa. Eu estava extremamente decepcionado naquela hora, porque eu estraguei tudo. Eu não comprei os pães asmos e os mantimentos para a refeição da Páscoa.
E quando eu estava voltando, passando pelo portão de Jerusalém, Coan apareceu e ele estava carregando muitas sacolas grandes. Ele saiu do trabalho mais cedo e foi e comprou todas as coisas ele mesmo. E ele não sabia que eu tinha saído para fazer as compras. Então, eu fui para o lugar onde iríamos preparar a refeição da Páscoa. E foi naquela hora que Coan tinha de sair e pegar outras coisas. Então, ele foi para o mercado central e enquanto ele estava na área árabe, ele estava cansado devido a todo o trabalho que ele estava fazendo. Ele decidiu sentar num lugar onde era o 7º estágio da cruz. É claro que você e eu sabemos que as passagens da cruz na Vila de la Rosa, tudo aquilo hoje em dia é simplesmente ficção moderna. E as ruas que o Messias andou está 15 metros abaixo desta rua, das ruas. E é nesse lugar, um lugar marcado que dizem que foi onde ele caiu por causa do peso da cruz. Então, Coan estava sentado lá. E enquanto ele estava sentado lá, essas crianças subindo a rua e estavam trazendo um cordeiro macho de 1 ano. E eles estavam levando para o mercado para ser morto. Mas o cordeiro não queria ir, ele estava lutando contra eles. E quando eles chegaram em frente dele, as pernas do cordeiro travou e caiu. E as crianças estavam tentando fazer esse cordeiro andar, mas as crianças não conseguiram fazer esse cordeiro andar. Aí eles perguntaram para o Coan: você pode me ajudar? Você pode levar para o mercado para a gente, para ser preparado? E ele disse: não, eu não farei isso, porque nós estamos nos preparando para a Páscoa. Enquanto ele estava lá pensando, ele pensou: não, isso é para mim, eu tenho que experimentar isso. Então ele foi para lá e agarrou o cordeiro nos seus braços, e assim que ele fez isso, o cordeiro baixou a sua cabeça no seu peito e ele carregou aquele cordeiro para o matadouro, para o mercado. Quando Coan voltou de lá, voltou para o lugar onde eu estava preparando as comidas para a Páscoa, ele chegou pela porta e fedia muito mal. Depois ele explicou para mim o que tinha acontecido e falou desse incidente. Aí eu disse que esta era a hora exata onde os cordeiros da Páscoa eram levados do monte do templo levado para o monte do templo para o sacrifício. Esse é o dia 14, o dia da preparação. E o que ele acabou de experimentar naquela hora foi aquele cordeiro para o matadouro. Era a mesma hora que os cordeiros pacais estavam sendo levados para o monte do templo há 2000 anos antes. Ele tomou banho e quando ele voltou, ele tinha um pombo branco na jaula. A criança, cujo nome was Minora, tinha acabado de pegar esse pombo branco nas ruas de Jerusalém. Ele estava andando na rua com um cordão e esse pombo branco ficou bem em frente dele e ele passou o cordão nesse pombo e pegou o pombo. Nós decidimos que iríamos comprar o pombo por um preço de rendição, o preço da liberdade. 50 shekels mesmo, que o garoto queria 40 shekels, mas nós pagamos ele 50 shekels. Nós chamamos aquele pombo como Elias, e ele se sentou lá e teve a Páscoa com a gente. E no momento que Elias deverá aparecer à meia-noite, nós soltamos o pombo para a liberdade. O pombo não voou. Debaixo da lua cheia, na Páscoa, ele deixou as nossas mãos e foi para os pergaminhos que tínhamos da Torá em frente à parede e ficou lá a noite toda. Enquanto levamos o copo de Elias conosco para perto daquela parede, já que Elias não apareceu no apartamento. Bom, vocês sabem que isso é ensaios. Ninguém estava esperando ele aparecer. Isso vai acontecer no futuro. Um futuro bem perto, eu acredito. Quando estudamos as festas de outono de Deus, veremos o tempo em que todas essas coisas se encaixarão juntas. As coisas que têm acontecido na terra de Jerusalém, como diz, o anjo vai adiante de nós para preparar o caminho para que possamos ir para a festa. E nós vemos que isso é uma realidade todo ano, quando eu vou para a festa do outono, para a festa de Sukkot ou de Tabernáculos, e na primavera para a festa da Páscoa,
vemos que existem acontecimentos milagrosos que acontecem a cada ano para nos ajudar a entender cada vez mais as instruções. E na festa de outono, nós vamos mostrar alguns dos detalhes que aconteceu durante o nosso tempo com os samaritanos. E a festa de tabernáculos que nos permitiu novamente compreender mais as escrituras do Novo Testamento. E a arquitetura vivente que é ainda parte de nossas vidas, hoje em dia na terra de Israel. E na festa da primavera que vemos que quando o Cordeiro Pascal foi sacrificado e quando participamos na Páscoa, e agora estamos no final do sábado, quando o sol baixou, eu e o Coão pegamos uma cesta e um foice e fomos para o portão norte de Jerusalém. Nós íamos para o Monte das Oliveiras, é claro, não havia nenhuma ponte naquela época, então nós tivemos de pegar um táxi. Saímos do portão e perguntei a um árabe se ele levaria a gente no táxi dele para o Monte das Oliveiras. Ele disse que sim e que seria 20 shekels. Eu não negociei com ele, somente entramos no carro, ele mal poderia falar inglês com a gente. Então, chegamos lá, havia uma rua que se dividia, e todas as pessoas que iam para o Monte das Oliveiras pegavam a rua para o lado direito, mas nós íamos para o lado esquerdo. Quando eu estava prestes a falar para ele para virar para a esquerda, ele imediatamente virou o carro para a esquerda. Então não precisei falar nada. Agora, toda vez que eu fui para lá, nessa área onde plantamos a cevada, toda vez eu me perdia. Nunca fomos capazes de chegar lá direto. Então, enquanto sentávamos no táxi, passávamos pelo Monte do Kidron, no próximo monte, e eu estava olhando para o lado direito para ver onde tínhamos de virar. Mas antes de eu falar, vira aqui, ele virou e depois falou para mim, eu sei para onde você está indo. Eu não falei nada mais. Ele entrou na Rua da Terra e depois foi para uma rua cheia de capim e levou a gente exatamente para o lugar que queríamos. Eu nunca fui capaz de ir para lá sem me perder. E ele não tinha a mínima ideia para onde nós estávamos indo. Ele simplesmente levou a gente para lá. Então, no pôr do sol, eu falei para o Coan, o sol se pôs. Ele falou, sim, o sol se pôs. Aí eu falei, você colará a cevada? Ele falou, sim, colaremos a cevada. Com esse foi sim. E ele falou, com esse foi sim. Colocará nessa cesta? Ele falou, sim, colocarei nessa cesta. E assim foi que colhemos a cevada no Monte das Oliveiras aquela noite. Era 1h da manhã e já era hora de voltar para a cidade de Jerusalém, porque queríamos ensaiar a oferta de primeiros frutos na próxima manhã. Novamente, o que estamos fazendo é somente um ensaio. Não é nada oficial o que estamos fazendo. Mas na hora de voltar, eu orei porque nós pegássemos uma carona no caminho de volta. Então, enquanto estávamos descendo nesse caminho, eu percebi que precisaríamos de uma carona mesmo, não descendo no monte, mas realmente subindo no outro monte. Quando chegamos embaixo do monte, eu e o Coan estávamos conversando. Já era 1h da madrugada e de repente vimos um carro vindo à distância. A luz de ré se acenderam e ele começou a andar de ré para onde nós estávamos. Nós estamos no território árabe e eu peguei meu forcinho, minha faca do meu lado para me proteger. E quando esse carro começa a chegar perto de mim, eu olho para dentro e vejo que só tem uma pessoa lá dentro. E ele falou, você precisa de uma carona? E eu disse, sim, até o portão de Jaffa. Aí eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Samuel, o que significa eu escuto. Aí eu falei, você deve ter ouvido do Senhor, porque eu orei pedindo uma carona. Aí ele disse, vocês são crentes de Yeshua? E nós falamos, sim, sim. Então nós tivemos um tempo maravilhoso juntos, com seu inglês quebrado, enquanto voltávamos para a cidade de Jerusalém. Na manhã seguinte, nós levantamos muito cedo e subimos a cerca de segurança, onde se localiza num lugar arqueológico, que fica do lado sul do Monte do Templo. Eram uns 6 minutos antes das 6h da manhã. A gente tinha a cesta com a cevada conosco, na medida em que estavam subindo e chegando perto do portão triplo. Então vi que havia policiais militares e que eles viram a gente indo para o lugar arqueológico e agora eles estavam vindo atrás da gente. Então, eu falei para o Coan, para não falar nada que eu só falaria. Eu disse para ele que nós não éramos turistas e que estávamos aqui em obediência às leis da Torá. Estamos aqui para fazer a oferta de movimento e que eu ia conversar com os policiais. Então chegamos ao portão triplo, que estava tudo fechado, que está tudo fechado hoje em dia,
E foi lá que lemos direto das Escrituras o que devemos falar quando oferecemos o molho da oferta de movimento. Então, chegamos lá e comecei a ler, e quando os 2 policiais chegaram perto, eles pararam e ficaram observando o que a gente estava fazendo. E depois nós tocamos o shofar e fizemos tudo o que tínhamos de fazer. E eles somente só ficaram lá, observando tudo, e não falaram uma palavra sequer. E nós fizemos tudo de acordo com o que está escrito na Torá, que foi feito há 3.000 anos atrás. Nós fizemos e fomos capazes de fazer tudo. E muito disso, tudo aconteceu por acidente. Se você, como eu, gostaria de saber o que aconteceu com todos aqueles santos que foram vistos por muitos na cidade de Jerusalém, espero que o ensaio da oferta de movimento dos primeiros frutos lhe deram as respostas que estava perguntando. Do mesmo jeito dos primeiros crentes que agora estão na presença do mais santo, nós podemos ter a confiança que na ressurreição do último dia nós iremos também vestir um corpo incorrupto. Um dia, o capitão de nossa salvação será revelado no céu com seus anjos poderosos. Ele derrubará todos os tipos de poderes, governação e domínio. Ele governará a terra com uma vara de ferro, e todos aqueles que resistem dobrarão seus joelhos para Yeshua. Até aquele dia, nós temos poderes e autoridade nele, porque ele preencheu a festa de Shavuot, a festa das semanas, ou Pentecoste. Aquele poder revestido com o Espírito Santo estará conosco e dentro da gente até o dia que ele nos chamará para a sua casa. Convidamos você a se juntar a nós novamente para a próxima vez do episódio 13 da série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor. O Messias preencheu Shavuot, Pentecoste. Eu sou Mike Hood de Jerusalém, dando-lhe Shalom, paz. E eu vejo vocês quando a fumaça sumir.